Bem-vindo ao podcast da comunidade Palavra e Poder, agora neste novo formato de um bate-papo, né, onde nós vamos aqui conversar sobre vários assuntos. Este é o primeiro episódio nesse novo formato. E hoje nós estamos recebendo aqui o pastor Fábio. Acho que todo mundo conhece ele, mas eu quero que ele se apresente. Quem é você? Quem sou eu, né? Quem sou eu? Bom, meu nome é Fábio, como você disse, eu tenho 47 anos, sou casado, muito bem casado com a Andréia, né? Aquela morena bonita que fica aí na igreja aí, séria. Eu acho que a seriedade dela me segura um pouco, senão eu ficaria muito mais risonha do que eu já sou, mas glória a Deus. E é sempre um prazer estar aqui e estar fazendo esse tipo de trabalho, onde nós vamos conversar sobre assuntos que eu amo, é estudar a Bíblia, é falar sobre aquilo que Deus, né, traz para nós e fala conosco. É isso aí. Então o tema desse primeiro episódio é como ler a Bíblia. Fábio, como estudar a Bíblia? Meu amigo, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Existem várias formas, não tem uma forma rígida, né? Uma forma correta e única. Existem várias formas de se estudar. Existem as formas em que eu tenho que ter dinheiro, então você se matricula, né, compra bons livros, boas bíblias, material cristão é caro, né, na maioria das vezes ele é muito caro. Você vai ali investir um dinheiro e tempo para poder estudar e conhecer mais a verdade de Deus. E tem a forma que eu tive que aprender sem dinheiro, que é, talvez, de você que está aí me ouvindo, pode ser a sua forma. Então, o que eu aconselho? A Bíblia tem 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento. Dos 27 no Novo Testamento, tem 4 evangelhos. Eu te aconselho a começar pelos evangelhos. Por que pelos evangelhos? Ali você vai ter um impacto de Jesus. Quem é Jesus? Uma outra coisa também que é muito importante é você ter uma Bíblia. Hoje, claro, todo mundo tem a sua Bíblia no seu celular, mas é muito importante para você que está aí iniciando o seu contato com a Bíblia, uma Bíblia de papel, uma Bíblia impressa, sabe? Com uma boa referência cruzada. Deixa eu explicar o que é isso. Referência cruzada é aqueles numerozinhos que vem lá embaixo. Aquilo ali é que é o tesouro da Bíblia. Quanto mais referência cruzada, melhor ela vai transitar entre os livros. O que é isso? Você vê ali quando Jesus está falando em Mateus 6,33, onde ele fala assim, pois ame a Deus sobre todas as coisas e, como é que é? Me fugiu aqui. É, falando sobre amar a Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Isso. Quando você tem uma boa Bíblia de referência, ela vai te encaminhar para outros livros da Bíblia. Ela vai te falar sobre o que é amar a Deus em primeiro lugar. Primeiro ela vai te levar lá pro Êxodo 20, quando está ali os 10 mandamentos. A primeira menção em amar a Deus sobre todas as coisas está ali. Moisés está trazendo, está recebendo essa orientação. Então, aí você vai fazer um link entre a fala de Jesus e o Velho Testamento. Então, quanto mais você dedicar tempo, sem pressa, sem alcançar metas, não ponha metas, né? Eu quero aqui ter um entendimento maior sobre a fala de Jesus. E aí você vai lendo lentamente, né? Se possível, tenha mais de uma Bíblia. Pode ter a sua do seu celular do lado. E aí você tem ali a de papel do outro lado. Porque aí você vai lendo uma e a outra, né? Muito bom. Interessante que você falou aí sobre como começar, por onde começar. Você citou ali os evangelhos, né? Eu quero fazer uma pergunta aqui sobre como, quando a pessoa começa a ler a Bíblia, qual é o maior erro que ela pode cometer ao ler a Bíblia? Como que isso. Quais são os erros que geralmente as pessoas cometem que atrapalham mais do que ajudam ela na leitura bíblica? É uma boa pergunta também. Porque o que acontece? Se você lê a Bíblia, né, você não corre nenhum perigo. Não tem nenhum perigo em ler a Bíblia. O problema está em quando você lê a Bíblia, mas através dos olhos de uma outra pessoa. Toda a informação que você tiver da Bíblia ou tem da Bíblia, sempre sendo filtrado por outra pessoa. Um exemplo, você tem uma pessoa na internet que você gosta muito.
E aí o conhecimento que você adquire da Bíblia vem daquela pessoa. Você não checa a Bíblia. Quando eu estou dando aula sobre escatologia, estou falando ali sobre a volta de Cristo, estou falando dos eventos do fim, coisa e tal, eu respondo mais perguntas de pessoas que viu um videozinho na internet do que foi lá para a Bíblia, leu e teve ali um entendimento, ou então faltou essa revelação daquele trecho ali. Então, qual que seria, respondendo a sua pergunta de forma direta, um erro que eu poderia cometer? Não lê-la. Não ler a Bíblia é um erro, porque a Bíblia, né, ela é harmônica nos seus livros, ela é harmônica na forma dos seus mais de 40 escritores, ela é harmônica. Então, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, né, meditar na Bíblia, eu nem gosto muito de falar ler, eu gosto mais da expressão estudar e meditar, que é o que a Bíblia nos orienta. A Bíblia vai te orientar a meditar lá em Josué. Primeira referência sobre medita nesse livro é em Josué 1:8. Medita no livro da lei, pois prudentemente te conduzirás. Lá ele fala de manhã e à noite, ou durante todo o dia. Depois vai repetir isso lá em Salmo capítulo 1, né, que o homem prudente, ele não dá ouvidos àqueles que estão em desprezo com a palavra de Deus. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, versículo 2, e nela medita dia e noite. Depois ele vai dizer, Jesus vai estar dizendo isso lá em Mateus 22:29, errais por não conheceres as escrituras, ratificando o que está lá em Oséias 4:6, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Ou seja, a Bíblia sempre vai estar orientando a gente a meditar, a estudar, a investir tempo. Então, um erro que muita gente faz, ainda mais hoje, com a tecnologia tão avançada, a facilidade de informação a Bíblia fala sobre tal assunto, vai lá no chat GPT, ou seja, outro, né, meio Gemini, né, outro de busca ali rapidinho, e olha, ela fala, e aí pega uma informação. Existe uma diferença muito grande em ser informado de um assunto e saber do assunto. Quando você sabe, você tem conhecimento de causa. Quando você só é informado, você não tem nem autoridade para falar do assunto. Então, é muito importante, leia. Né? A sua pergunta foi boa, porque alguém pode achar assim, mas eu tô lendo errado. Não tem ler errado, não tem estudar errado. Tem não estudar ou fazer de alguém uma referência, eu estou falando aqui no bom sentido, tá? Só posso ouvir a Bíblia através de fulano. Isso é errado. Vá você à fonte, vá você à Bíblia, e ali você vai ter a sua revelação, você vai ter ali Deus falando com você de uma forma ímpar que vai te marcar, e essa experiência é que vai te firmar nos trilhos. Muito bom. E já que você falou sobre o não ler, né, hoje nós temos algumas pessoas, ou a geração, ou até mesmo historicamente, um povo que não é engajado biblicamente. Então, para quem não é engajado, né, biblicamente, não busca aprender, não busca ler, não busca estudar, o que acontece espiritualmente quando essa pessoa negligencia a palavra de Deus? Misericórdia, essa foi boa. Misericórdia, nosso Deus do céu. Rapaz, você acabou de dizer uma grande parcela da igreja. Esse retrato que você quis mostrar é uma boa parte da igreja, que é massa, às vezes, de manobra. Graças ao bom Deus, nós temos aqui uma preocupação muito grande na comunidade de ensinar a Bíblia. É um dos nossos pilares e é o primeiro pilar, uma vida pautada na palavra de Deus. Por quê e para quê? Para que eu não seja presa fácil. E para quê? Para que eu seja alicerçado na palavra. Para que a minha vida não seja movida por ventos de doutrina. A Bíblia fala isso. Para que não tenhamos o cuidado de não sermos movidos para qualquer direção, qualquer sopro. Agora é assim que faz as coisas, é acolá que faz as coisas. Não, eu fico com a palavra. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passa. Então, para essa turma, para essa geração, não vou dizer nem essa geração, que não é uma coisa específica dessa geração. É algo
que vem aí já de gerações a fazer pouco caso da leitura. Nós brasileiros já temos uma dificuldade com a leitura, né? Graças a Deus, essa Bíblia que nós usamos no celular, ela tem o áudio. Então, você vai evangelizar alguém, o cara diz, mas eu não gosto de ler. Não, não, não. Agora você pode ouvir, põe no fone aí que você pode ouvir, põe no carro, ou seja, tem agora mais essa ferramenta boa que a tecnologia trouxe para nós de ouvir todos os livros. É possível. Eu tenho uma pessoa que eu estou discipulando, ele já ouviu a Bíblia toda 3 vezes, em menos de um ano. Você acredita? Eu fiquei assim muito feliz pelo empenho dele, pela dedicação, e ele vívido na Bíblia. E é uma coisa, meu irmão, para você que está ouvindo e para você, Bruno, quanto mais nós investimos tempo na leitura ou na audição da Bíblia, ela nos muda. Quer ver uma coisa? Uma prática aqui. Para você que está em casa, está com dificuldade de orar? Já tem mais de uma semana que não ora, 15 dias, não precisa falar o tempo não, mas já tem um tempo que você não ora, já tem um tempo que você não tem ali, né, muito envolvimento com as disciplinas espirituais. Vou te dar uma dica, algo que vai mudar a sua vida para sempre. Pega um livro da Bíblia, pega o livro do Novo Testamento, pega o livro de Ruth, amo o livro de Ruth, pega o livro de Ruth e começa a ouvi-lo. São 4 capítulos, rapidinho você escuta. Escuta ele uma vez, escuta ele pela segunda, na terceira já te dá vontade de orar. Na terceira vez, seu coração já vai arder para orar, você vai lembrar dos seus momentos de oração. Na quarta vez que você orar, que você ouvir, você já vai querer mesmo orar, você já vai parar a leitura ou a audição e vai começar a orar. Vai balbuciar ali algumas palavras, vai falar uma oração meio simplória, mas você já vai começar a orar. Você vai perceber uma mudança espiritual só pelo contato, porque tudo vem pelo contato de ouvir. É pelo ouvir que vem a fé, é pelo ouvir que eu creio, é pelo ouvir que as coisas acontecem, é pela pronúncia da palavra que tudo que existe foi feito. Então, pela ouvir a palavra, muda a minha condição espiritual na hora, mas é na hora. Eu começo a sentir uma vontade de buscar a Deus. Então, para essas pessoas, e eu quero aqui, meu irmão, você que está me ouvindo, acreditar que você não se enquadra nessa pergunta que ele fez, mas se porventura enquadra, eu ministro sobre a sua vida agora uma mudança de comportamento, uma paixão pela palavra do Senhor, uma vontade de estar perto dela, de carregar, de ter ela guardada no seu coração. A Bíblia diz de tudo que se deve guardar, guarde o coração. Por quê? Salmo 119 vai explicar. Porque eu ouvi a tua palavra e guardei ela no meu coração. Guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não peque. Pecar, Tiago vai falar que uma vez que eu sei fazer o bem e não faço, eu estou pecando. Uma vez que eu sei que eu tenho que fazer algo e não faço, eu estou em desacordo com aquilo que Deus tem para nós. Maravilha, a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando eu leio a palavra, eu permito que ela molde o meu caráter, né, Fábio? E quando a gente está começando a ler a Bíblia, isso já aconteceu comigo e eu creio que acontece com muitas pessoas, às vezes a gente fica ali em dúvida em qual versão ler. Você pode falar um pouco sobre as versões da Bíblia, em qual eu começo, qual eu... Dá um panorama geral sobre as versões que nós temos disponíveis hoje. Inclusive, você falou a Bíblia online, né? Hoje a gente tem essa facilidade de no online ter várias versões. Então, fala sobre isso um pouco. Com certeza. Então, é uma ferramenta de estudo, você ter mais de uma versão. Bom, quando eu comecei a estudar a Bíblia, não tinha essa variedade de versões. Eu tinha só a João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, que é uma versão clássica de um português erudito, de palavras que não estão no nosso vocabulário. São palavras que, né, em debalde, a jactância, faloer-te-ei, são coisas que a gente não anda falando com ninguém e nem escreve, né? Até a caneta nossa vai achar ruim se você tentar escrever alguma coisa disso. Mas enfim, só que é uma versão, eu particularmente gosto muito dela. Aliás, tudo que eu tenho memorizado da Bíblia é memorizado nessa versão, na versão João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, quanto muito revista e atualizada.
né? Talvez aí um pouco da Fiel, Almeida Fiel, mas é essa versão erudita. Hoje nós temos a NVI, que é excelente, a NVT, que é excelente, tem a tradução brasileira, que também é bom, tem a do James King, acho que é esse mesmo que fala, que também é muito boa. São versões muito boas. Para você que está querendo investir em material, querer comprar uma Bíblia, né, tenha pelo menos 3 versões diferentes. Por quê? Se você está lendo um texto e achou a interpretação do texto um pouco difícil, você lê numa outra versão. Você lê numa outra versão, vai vir a compreensão, com certeza, vai vir a revelação, às vezes nem é a revelação em si, às vezes é a interpretação de texto mesmo, que dificulta pelo linguajar ali usado, muito usando a terceira pessoa do singular, e essas outras versões mais atualizadas, elas conseguem colocar numa forma mais coloquial, algo que você é o nosso dia a dia, a língua ela evolui. Né? Se você pensar, antigamente dizia vós-me ser, quando eu queria referir a alguém. Daí veio a encurtação da palavra, se é que eu posso dizer assim, ficou você. E hoje, na maioria das vezes na conversa, todo mundo fala se. Né? Cortou ainda o você no meio, ficou só o ser. Isso acaba alterando a gramática, a compreensão. E uma coisa que Deus quer, e eu acredito que toda pessoa que ensina, é tornar a sua mensagem clara. Deus deixou de forma clara, tanto é que Jesus, uma outra, né, o que eu disse, uma orientação de ler os evangelhos, é porque Jesus pegava coisas do dia a dia, ele falava de um vinhedo, ele falava de uma plantação, ele falava de coisas que todo mundo entendia, que era sobre como construir uma casa. Ele falava sobre a roupa né, que estava se vestindo, ele falava sobre uma coisa que a maioria usava do lado, que era uma bolsinha de couro com vinho para transportar em longas distâncias, que às vezes não tinha como carregar água, mas carregava o vinho e ali tomava, né, não tinha problema a temperatura, ele tomava, enfim. Então ele lançava a mão de coisas que todo mundo compreendia. Ter mais de uma versão vai favorecer o seu entendimento daquilo que você está procurando na Bíblia. Maravilha, maravilha. E você trouxe uma explicação ampla sobre a leitura da Bíblia. E agora eu quero trazer algo prático, uma aplicação no seu dia a dia. Eu estou com uma situação, como eu vou buscar na Bíblia a resposta para aquela situação. Vou dar um exemplo aqui. Finanças. Finanças é um assunto que tem muita gente que tem problema com finanças. Eu estou com problema nas finanças. Como eu vou buscar a resposta disso dentro da palavra de Deus? Que maravilha, maravilha. Olha só, a Bíblia ela tem resposta para tudo. Uma vez que eu acredito nisso, qualquer que seja o problema que eu esteja enfrentando, eu vou para a Bíblia. A Bíblia vai me mostrar a causa raiz daquilo. Você citou, né, finanças. Você sabia que a Bíblia cita inúmeras vezes a palavra dinheiro, recurso? A Bíblia nos ensina e muito a lidar com o dinheiro. Jesus fala uma coisa muito séria, que nós não poderíamos servir a 2 senhores. Ou é Deus ou é Mamon. E quando ele diz isso, ele está ali pegando no calcanhar de Aquiles da sociedade, que tinha vindo de uma escravidão, que tinha sido, né, levado a zero posse e que ao longo de algumas gerações foram reconstruindo e agora estavam ali dentro de um sistema, né, romano, mas que ainda tinha uma certa liberdade de ter as suas posses, as suas coisas. Então eles ainda estavam ali apegados a isso por causa de um passado terrível. O que Jesus está nos ensinando quando ele fala isso e a gente tem esse entendimento? Que a causa raiz geralmente é algo que aconteceu no passado. Por que às vezes eu tenho, igual você falou, eu tenho descontrole financeiro? Quando nós vamos ver, as pessoas querem comprar mais do que precisam. Tiago fala isso. Eu não posso dizer que Deus me tenta. Da onde vem a tentação? A tentação vem do pecado, vem das nossas vontades, que estão sempre ali prontas a nos seduzir. É uma sedução, não é uma imposição. Então, o descontrole financeiro vai, porque eu tenho que mostrar que eu tenho um carro melhor. É um problema almático. Eu tenho que provar
que eu posso fazer, que eu tenho que estar em todos os círculos sociais. Se alguém me chamar para sair à noite para comer uma pizza e eu não for, eu posso ser considerado um muquirana. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quando eu recuso um convite, eu estou mostrando para essa pessoa que eu tenho um propósito. Eu tenho algo, um lugar para chegar e eu não vou ser assediado, mesmo que seja um convite bacana, mas se eu cedo, eu vou comprometer aquele objetivo que eu quero. Então, comprar demais, comprar sem necessidade, ter algo em casa sem necessidade. Há um tempo atrás, eu tinha um descontrole muito grande. Eu tinha assinatura da Sky e eu pagava R$ 394 por uma televisão que eu assistia só domingo de manhã. Olha que loucura isso. É muita loucura. Aí surgiu a Netflix. Opa, eu preciso da Netflix. Aí eu fiz a assinatura da Netflix. Aí depois apareceu a Amazon e eu fiz a assinatura da Amazon. Quando eu fui perceber, eu estava gastando quase R$ 500 com televisão. Algo que eu não tinha tempo para ver. Quando isso caiu, eu vi isso, eu cancelei tudo. Cancelei a Sky, cancelei a Netflix, cancelei a Amazon. E eu falei assim, eu consigo viver sem televisão. Eu não vou morrer sem televisão. Claro que hoje eu tenho televisão, eu pago uma assinatura, mas muito mais baratinha, bem baratinha, e só daquilo que realmente me interessa ver. Eu não vou pagar mais nada. Tinha canais que não sei o que, eu não sabia nem o nome dos canais, canais estrangeiros, pagava mais para ter canal estrangeiro sem entender nada, só para falar que tinha o plano completo. Você vê que como é uma necessidade de mostrar. Então, a roupa, o sapato, às vezes o relógio, o celular. Hoje o celular virou quase que um artigo de status. Eu posso dizer que para muitos é um artigo de status. Porque qual que é a finalidade do telefone celular? Ligar. Ele foi feito para ligar. Agora é claro que hoje tem aplicativo de banco, tem, né, as mídias sociais e tudo mais. Mas ainda assim é para comunicar. Ainda assim é para comunicar. Não para eu mostrar que eu tenho. Não para eu mostrar que eu estou usando o top, o que custa R$ 14.000, porque ele tem essa voltinha aqui, ó. Só os que tem essa voltinha é que custa mais caro, sabe? E isso é que me causa o descontrole financeiro, por não controlar isso. E Tiago, na epístola dele, ele fala uma coisa incrível. Nós pecamos em várias coisas, mas o homem que refreia a sua boca, ele é poderoso sobre si, porque ele controla. Você falou, como que a Bíblia vai me ensinar isso? Bom, quando eu vejo que eu estou em descontrole financeiro, eu vou para a Bíblia. Senhor, me mostra por que eu estou nessa situação. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou? Ele vai te mostrar. Ou é uma falha na sua alma, ou é uma necessidade que você quer suprir, e aí você gasta demais, você está querendo aparecer, às vezes é orfandade, às vezes é orgulho, às vezes é isso ou aquilo. Deus sempre nos responde quando perguntamos. E se eu, como bem no início a gente falou, se eu começo a ler a palavra de Deus procurando uma resposta para aquilo que eu identifiquei em mim, que é um problema, ela vai vir. Salmo 139, os 2 últimos versículos vai dizer o seguinte: Senhor, sonda-me e conhece-me, e vê se há em mim algum caminho mau. Esse caminho mau, para quem tem descontrole financeiro, será revelado. Uma vez que foi revelado, aí eu tenho a opção que Tiago nos dá de novo. Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. Porque às vezes eu reconheço que eu preciso mudar, mas não quero mudar. Eu reconheço que eu preciso parar com isso. É igual quem come demais. Sabe que vai fazer mal, que vai alterar o seu metabolismo, que vai alterar o seu sono, vai alterar tudo no seu corpo, mas continua comendo, sabendo que faz mal. Mesma coisa o controle financeiro. Eu sei que não é bom eu ficar aceitando tudo isso, ficar pagando, acha que é um pagão, tem que pagar tudo, né? Ele acha que é um pagão, ele tem que pagar de tudo para todo mundo, daquele, não, mas um coração generoso. Olha, não é assim que o Senhor Jesus nos ensina. Não é assim. Até para abençoar, ele nos orienta a quem abençoar. Maravilha! Que episódio fantástico, como o Fábio gosta de falar, né? Formidável! Então, antes de encerrarmos esse primeiro episódio, eu fui muito edificado aqui gravando com ele. Espero que você aí na sua casa também esteja sendo muito edificado. Eu quero te pedir 3 coisas. Você vai curtir, comentar e compartilhar esse episódio com alguém. Beleza? E agora eu vou pedir o Fábio para fazer uma breve oração para você.
que ele vai fazer essa oração? O episódio foi como ler a Bíblia. Ele vai orar pedindo a Deus para que o Espírito Santo te conduza na leitura da Bíblia, que o Espírito Santo te conduza na constância, na disciplina, no crescimento e conhecimento na graça da palavra de Deus. Amém, Fábio? Amém, 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 amém. Eu vou ler a palavra. Para você que está em casa, abra sua Bíblia em Efésios 1, do 17 em diante. É uma oração que Paulo faz para aqueles que querem mais de Deus. E eu vou usar das palavras de Paulo aqui em Efésios para abençoar a sua vida e que você receba em nome de Jesus. Oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Pai, muito obrigado por esse momento. Que a graça do Senhor alcance a todos que estão ouvindo. Não faço ideia de onde isso vai parar, as pessoas que irão ouvir, mas para você que está ouvindo agora, Deus manda dizer que continue procurando Ele, continue pesquisando, continue com afinco, pois Ele recompensa a todos aqueles que o buscam diligentemente. Provérbios vai dizer isso: vistes a um homem diligente, entre os príncipes será colocado. Continue procurando ao Senhor, procurando com dedicação a palavra dEle, investindo tempo naquilo que é eterno. Tudo que você aprende e armazena é eterno. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Amém.